finalidade, nós entendemos que a igreja não tem o direito de mudar o destino da oferta, que o ofertante deu para aquele propósito. Então, a oferta de missões, 100% dela vai para missões. A oferta de construção, 100% dela vai para a construção. Apenas dos dízimos que nós temos esse propósito de chegar. Eu digo chegar porque nós estamos aumentando, né? Começamos com 10, agora estamos aumentando ano a ano até chegar a 20% das entradas de dízimos e entradas não identificadas. Se tem uma oferta não identificada, ela entra como dízimo e é tirado um percentual para missões. Então, dá em torno de 33%. 33% hoje, né? Pastor, fala um pouco sobre oração, trabalho de oração na igreja do Senhor, que eu fui lá, vi o pessoal orando, alguns jovens orando pela igreja, se reunindo para orar. Fala um pouco sobre, porque eu creio que é algo que deve ser vital na saúde espiritual da igreja, né? A igreja, independente de ser missionária ou não, ela começa, continua e ela nunca termina em oração. Porque a oração é o mover do Espírito Santo na igreja. Sem oração, a igreja não funciona. Com pouca oração, a igreja caminha pouco. Com média oração, a igreja caminha mediana. Com muita oração, a igreja caminha com muito poder do Espírito Santo. E uma igreja que queira ser missionária, ela precisa de muita oração, porque ela vai enfrentar muita oposição. Então, muitos pastores fogem de missões porque já experimentaram missões e foram retalhados no mundo espiritual e recolheram porque sentiram o peso da batalha espiritual. E, de fato, há um peso da batalha espiritual em missões, só que é uma bênção. A bênção é maior do que o peso. Temos que crer que Deus é maior que o diabo. Não podemos nos intimidar porque os principados vão se levantar, mas eles vão se levantar para cair, mas para que eles caiam nós precisamos de oração. E as atividades da igreja? Nós cremos, nós implantamos, nós recomendamos que cada membro ore 1 hora por dia. Então todos os membros são encorajados a terem 1 hora de oração por dia, de devocional e de preferência antes de saírem para o trabalho. Então todos os membros são encorajados a isso. Claro que a gente sabe que nem todos praticam isso. E fora isso nós temos as vigílias, né, que todo mundo tem. Fazemos 2 vigílias mensais, né, no sábado à noite, e temos as colunas de oração que são semanais. Colunas de oração são 3 horas de oração que um grupo de irmãos, de preferência do mesmo grupo pequeno ou de grupo no lar ou de GPLs próximos ou os irmãos que têm um horário compatível, se reúnem para orar. Então, por exemplo, minha esposa tem um grupo de mulheres que se reúnem todas as terças-feiras das 14 às 17 horas para orar. Depois da oração elas sempre levam um lanche, tem um período de comunhão e conversam, e é um momento de comunhão que elas fazem, mas isso porque elas querem, mas a obrigação, assim, dentro de cada um, né? Não que a gente exija isso, mas nós recomendamos, e quem está em obediência vai fazer, e tem os benefícios. Quem não obedece tem as consequências, que patina na visão, porque a visão ela é sobrenatural, e para você avançar no mundo espiritual você precisa de retaguarda espiritual. Então, cada GPL é orientado a ter a sua coluna de oração de 3 horas. Eu, que tenho uma agenda pesada como médico, então não consigo ter horário convencional para ter esse período de oração, senão eu teria que sacrificar discipulado de líderes, atividades chaves que eu não quero sacrificar. Então eu faço a minha coluna de oração com outros discípulos que têm também dificuldade de horário, das 4 às 7 da manhã, toda quarta-feira. Então eu levanto 3h40 e pego um irmão aqui, meu vizinho, que vai orar comigo, e outros irmãos vão direto para a igreja, e nós nos reunimos toda quarta-feira, das 4 às 7 da manhã,
E eu elaborei uma lista de 50 alvos de oração da igreja, em que se gasta 1h30 orando sobre esses alvos. E a outra 1h30 oram na direção do Espírito Santo e oram também por alvos específicos das células, pessoa por pessoa, que estão sendo evangelizadas. E dentro da visão, além do discipulado 1 a 1, ao alvo de cada membro ter por ano 3 Natanaéis. O que é um Natanael? Natanael é uma expressão usada baseada no apóstolo Natanael, que ele foi levado a Jesus. Então alguém que estava lá falando mal do Evangelho, como é que pode vir alguma coisa boa da Galileia? E ele foi levado a Jesus. Então venha e veja, conheça Jesus. E aí ele conheceu Jesus e se converteu e se tornou um grande apóstolo. E então, nós, dentro da visão, nós temos essa recomendação de você ter 3 Natanaéis. Então você começa a orar por essas pessoas todos os dias e fazer a oração de concordância no grupo pequeno do lar, em que eu oro pelos seus 3 e você ora pelos meus 3. Toda a reunião do grupo pequeno, nós vamos orando e eu vou orando durante a semana e você vai estar orando durante a semana. E na hora da coluna nós recomendamos que se gaste um tempo significativo de oração pelos seus Natanaéis, pelos seus discípulos, pelas necessidades e pela data da multiplicação da célula. Então, só os estudos têm demonstrado que só o fato da pessoa ter alvo, isso já traz um avanço grande nas suas realizações. Porque se você mirar em nada, com certeza você vai acertar, em nada. Agora, só o fato do líder divulgar para o grupo pequeno a data da multiplicação aumenta em 50% a probabilidade dele multiplicar. Porque todos começam a orar e concordar e trabalhar para que isso aconteça, debaixo da oração. Então a oração é realmente a base de tudo. Aquele dia do culto de oração, nós não temos, porque o substituímos por esse treinamento avançado de líderes, que nós temos 45 minutos de oração, que é mais do que costumávamos orar no culto de oração, porque tinha louvor, palavra e oração mesmo, era meia hora. Então hoje nós temos 45 minutos de oração nesse encontro, só que depois tem o momento dos grupos e o momento da palavra, então é muito mais efetivo do que um culto de oração. Perfeito. A consagração de pastores na Igreja do Senhor, em algumas igrejas em célula, a consagração se dá mediante ter algumas células abaixo dele. Como é que é o processo aqui em Ribeirão Pires? É dessa forma, segue esse padrão, ou não é prioritariamente essa a questão? Envolve uma série de fatores, inclusive ter frutificado dentro da visão, porque não que ele precise ter um número X de membros para ser consagrado. Nós cremos que esse parâmetro não precisa ser tão rigoroso, desde que a pessoa tenha dado frutos. Mas nós não consagramos pessoas que têm muito conhecimento e não têm vida. Ou seja, se ele não frutifica na visão, se ele não é capaz de ganhar e discipular pessoas, cuidar de pessoas e treinar as pessoas para que elas sejam frutíferas, multiplicando suas células e formando um número mínimo de células, ele não será consagrado pastor, porque ele não tem dado frutos. Que a frutificação é uma confirmação objetiva do chamado. Quem tem chamado vai dar fruto. Claro que às vezes a pessoa dá fruto não quer dizer que tem um chamado pastoral. Não é porque está dando fruto que vai ser pastor. Mas sem fruto ele não pode ser pastor, senão ele vai ser um teórico. Então nós não consagramos quem não dá frutos, embora não seja o único critério e nem o critério principal. Tem os princípios bíblicos de 1 Timóteo 3 que nós seguimos para alguém desejar o episcopado. Se o senhor fosse começar hoje de novo a plantação de uma igreja, o que o senhor não faria
novamente? E o que o senhor daria de fato ênfase devido a essa sua experiência aí nesses anos? Olha, eu não faria uma igreja de programas como eu fiz, seguindo o modelo tradicional. Eu plantaria uma igreja de grupos pequenos nos lares desde o início, que aliás é o que eu comecei a fazer no Morumbi, porque hoje eu estou com um grupo pequeno no lar, na casa do meu primo, no Morumbi, com a visão de plantar uma igreja lá no Morumbi. E a partir desta célula, desse grupo pequeno, eu quero plantar uma igreja. Então eu estou fazendo esse trabalho de plantação dessa igreja lá. Quer dizer, estou começando, né? Dependendo de Deus, da sua misericórdia, para dar graça, a gente conseguir plantar essa igreja lá, porque é uma região muito difícil de alcançar as pessoas, mas nós vamos começar lá totalmente focados no sacerdócio universal e sem caminhar para uma igreja de programas. O pastor em Ribeirão Pires, ele é ungido? No sentido de ele é inquestionável, intocável, ou ele tem alguém, ou ele permite que a igreja o questione, ele tem alguém que ele se reporte, ele é mentoreado por alguém, ele tem dentro da sua liderança mais próxima alguém que possa confrontá-lo, um Natan, um Jetro, alguém que possa de alguma forma atingir a necessidade humana dele? Nós temos na igreja, até tivemos ontem, né, que acabou 1h da manhã, uma reunião de líderes, que são os líderes das redes. 2 deles são pastores e 3 consagrados, 3 deles são pastores que ainda não foram consagrados, mas têm o dom de pastores, pessoas maduras e que lideram um grande número de grupos pequenos e de pessoas. Então eles são a liderança espiritual principal da igreja junto comigo e com a minha esposa. Então nós nos reunimos, né? Não tem nada a ver com o número 12 aí, porque apenas coincidiu disso. Nós temos 5 redes, então comigo e com a esposa são 12, mas não sou eu e mais 12, então não é 12. Porque para ser 12 teria que ser eu e mais 12, né? Que não temos nada a ver com a visão dos 12. Porque a visão dos 12 é sempre você e mais 12, né? Mas nesse caso coincidiu de ser nós e mais 10, que como somos 2, juntamos 12. Então nós somos a liderança principal. E esses pastores, eles me questionam, porque nós conversamos sobre tudo ali abertamente. Então tem Natãs ali que certamente fazem confrontos e perguntam e dão sugestões, e na multidão dos conselheiros da sabedoria. Então eu procuro ouvir essa palavra. E todos são discipulados 1 a 1. No caso, esses 5 são meus discípulos pessoais, porque eles são os líderes principais da igreja. Então eu me encontro com eles semanalmente. Discipulado é 1 vez por semana, com data e hora pré-determinada. Essa é a primeira geração, seria isso? Essa é a primeira geração. E esses, que eu não chamo de primeira geração, porque na verdade eu comecei esse discipulado 1 a 1, já havia outras gerações, então são a liderança principal, né? E pode ser que se levantem outros, né? Na medida que se despontem outros líderes que vão se tornando muito importantes na igreja, a gente vai estar pegando eles, independente da geração, é mais a posição que eles estão, não o tempo, né? Se eles se destacarem muito, eles vão estar sendo discipulados por nós, porque eles têm um rebanho grande ali que eles tomam conta, então nós vamos estar discipulando eles, mesmo que sejam 3ª, 4ª geração. Então não tem esse negócio de geração muito rígido, é mais de acordo com o desempenho dele, o crescimento espiritual. Eu vivenciei isso, que eu com pouco tempo de convertido já tinha muitos frutos, já pregava, já tinha fundado capelania, já tinha feito muita coisa que muito pastor não tinha feito ainda, e eu não tinha nenhum ano de convertido. Então o tempo não quer dizer nenhum título, não quer dizer muita coisa. O que importa é a vida e os frutos. Então, mas nós temos, e
eu tenho um pastor dentro dessa visão